Programa Plataforma. Oferecimento West Grow. A escolha é sua. A excelência é nossa. E Sermar Soluções Integradas. Olá, bom dia. O setor do petróleo e gás está agora na sua TV. Conheça como funciona este segmento e saiba tudo sobre esta promissora área. E no programa de hoje você vai ver: lei inclui Feira Brasil Offshore no calendário oficial de eventos do Rio de Janeiro. Dar suporte às atividades de movimentação de cargas. Confira como é o curso de homem de área. Conheça o treinamento para trabalhar a muitos metros de altura, realizado por uma empresa de Macaé. E ainda, no Conhecendo as Empresas de hoje, nós visitamos a Eletro Society e vamos mostrar para você como eles fazem a manutenção e a revenda de motores elétricos para a área offshore. Você está agora no programa Plataforma. Para trabalhar a muitos metros de altura é preciso ter coragem. Afinal, esta é uma atividade repleta de riscos. Por isso, é essencial que o profissional passe por treinamento específico. A empresa Rental Safety do grupo Sermap em Macaé oferece este tipo de treinamento. A nossa repórter Carita Moraes foi ver de perto como acontece a preparação destes profissionais. Há uma diversidade de trabalhos que precisam ser realizados a muitos metros de altura. Além de coragem, é preciso técnica e um bom conhecimento dos equipamentos para realizar este tipo de atividade. Esse é um treinamento para os profissionais que já fazem atividades como soldadores, pintores, eletricistas, que eles precisam de uma qualificação de como usar o equipamento de forma correta, quais são os riscos que estão expostos. Então, esse treinamento aqui nós temos 3 módulos, que é o módulo básico, intermediário e avançado, onde a gente vai estar abordando aqui todas as técnicas, trabalho em altura, resgate e espaço confinado. É basicamente esse é o foco do nosso treinamento aqui. Alguns equipamentos são indispensáveis neste tipo de operação. O principal deles é o cinto de segurança. O Volmir vai explicar para a gente como funciona o principal equipamento que dá toda a segurança exigida nesse trabalho em altura. Ô Volmir, explica para a gente. Então, Carita, nós temos aqui o Rodrigo Rangel, que está com equipamento de trabalho em altura, que é muito conhecido pelas pessoas que exercem essa atividade, que fazem trabalho em altura, que é o famoso cinturão paraquedista ou cinturão de corpo completo. Então nós temos aqui existem vários modelos de cintos de segurança de corpo completo, vários fabricantes, várias marcas. Porém, eles têm uma similaridade muito grande, que são os pontos de ancoragem. Eu tenho pontos de ancoragem frontais, eu tenho pontos de ancoragem nas laterais e tenho um ponto de ancoragem dorsal, que é nas costas do usuário, que é utilizado quase que 100% para proteção contra quedas contínuo. Ele, então, é o ponto mais importante desse sistema? Exatamente. O ponto de ancoragem nas costas é o ponto mais importante do cinto de segurança, onde vai estar sempre conectado aqui um sistema de proteção contra quedas, que pode ser um talabarte ou um trava-quedas retrátil ou qualquer outro sistema que possua essa aplicação para proteção contra quedas. Mas o cinto não é o único equipamento necessário. Óculos, capacete e luva também são itens obrigatórios. E todo cuidado é pouco nesse tipo de atividade. Segundo Volmir, o não uso dos equipamentos de segurança aumenta muito os riscos de acidente. Veja bem, um profissional que não tem uma qualificação para trabalho em altura, ele pode estar exposto a riscos muito graves, como o uso de um equipamento de forma inadequada, e durante uma queda vir a acontecer lesões graves ou muitas vezes irreversíveis. Em alguns casos até com risco de vida, como acontece com alguns acidentes onde o profissional não está qualificado, usa o equipamento de forma inadequada e acaba perdendo a vida durante uma atividade de rotineira. Neste espaço, os alunos são treinados para trabalhar nas mais diversas situações. Aqui, por exemplo, uma escalada deve ser feita até o local onde a operação será realizada. Este tipo de trabalho, chamado de trabalho posicionado, requer que o serviço seja feito sem o uso das mãos.
Uma técnica usada nas operações realizadas em torres de telecomunicação, torres de plataforma ou em edifícios é a descida em corda. Essa técnica possibilita ao profissional uma descida rápida, seja durante uma atividade normal ou até mesmo nos casos de evacuação ou fuga. Depois de observar tanta adrenalina, até eu topei o desafio e me aventurei nessa tirolesa. Uma das maiores feiras de petróleo e gás do mundo, a Brasil Offshore, agora faz parte oficialmente do calendário de eventos do estado do Rio de Janeiro. A sanção da lei aconteceu esta semana. O evento é realizado em Macaé a cada 2 anos. A lei número 6.203/12, de autoria do deputado Sabino, foi sancionada na última semana pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A lei inclui a Feira Brasil Offshore no calendário oficial de eventos do estado do Rio de Janeiro. Uma conquista mais que merecida frente à grande importância mundial do evento. A Brasil Offshore é uma das maiores feiras do mundo na área de petróleo e gás e reúne, em média, 800 empresas nacionais e internacionais. Além disso, atrai um público de mais de 50 mil pessoas para Macaé. Um dos cursos mais procurados na área de petróleo e gás é o de homem de área. Este profissional dá suporte às atividades de movimentação de cargas. Nossa equipe acompanhou de perto um dia de aula desta turma. Confira! O curso tem duração de 40 horas. Em sala de aula, os alunos assistem às aulas teóricas, vídeos e passam por avaliações para testar os conhecimentos adquiridos. Já neste espaço, 8 horas de aula prática ajudam a entender o dia a dia da função. Este instrutor explica as áreas de atuação do profissional. Então a área pode ser onshore ou offshore, né, relacionados a serviços gerais, da parte industriais, o serviço de auxílio. Também a área nobre de que o auxiliar de movimentação de carga trabalha, que seria a movimentação de carga. A atividade exige que o profissional tenha muita paciência e habilidade. Então, o mercado de trabalho precisa de uma pessoa que tenha envolvimento, tenha boa vontade, tenha calma e tranquilidade e o conhecimento da prática segura de movimentação de carga. Segundo Flávio, a expansão do pré-sal vai abrir muitas oportunidades de trabalho na área. As expectativas, para o pré-sal, que está em desenvolvimento, vai necessitar de mão de obra extrema, porque existem muitas sondas de perfuração que estão no planejamento para poder chegar nos próximos anos. E essa atividade é uma atividade principal que vai ser desenvolvida ou vai ser necessário em todas as sondas de perfuração. E também tem um serviço em terra que absorve bastante mão de obra. Segundo o instrutor, o trabalho de movimentação de cargas é um serviço relativamente fácil de ser executado. Nem por isso deixa de ser perigoso. Aqui é essencial que haja planejamento antes de qualquer ação. O Wallace, que atualmente é servente, procurou qualificação em busca de um futuro ainda melhor. Eu decidi fazer o curso para poder melhorar no ambiente de trabalho e poder aprender mais como movimentação em homem de área. O curso tem validade de 2 anos, por isso quem trabalha na área precisa passar sempre por treinamentos de reciclagem. É o caso do José Luiz, que possui 20 anos de experiência. Em movimentação de carga você está sempre aprendendo, nunca se aprende tudo, está sempre aprendendo. Entendi, mas por quê? A profissão é de risco? Muito risco. É uma das profissões mais arriscadas na plataforma. E uma boa notícia, o novo processo seletivo da Transpetro está aberto para a admissão imediata de 145 profissionais. 93 vagas são para o nível médio e 52 vagas para o nível superior. Os salários variam entre R$ 2.500 para os cargos de nível médio e podem chegar até R$ 7.000 para os cargos de nível superior. Esta semana aconteceu o primeiro ciclo de palestras de petróleo da Universidade Estácio de Sá, na Barra da Tijuca. No evento, 16 palestras técnicas com temas ligados à indústria de petróleo e gás foram ministradas por profissionais nacionais e internacionais do ramo. Nosso consultor de petróleo, o professor Queiroga, nos conta como foi o evento.
Preclaros amigos do programa Plataforma. Estou num grande evento na cidade do Rio de Janeiro, Campo Axis da Universidade Estácio de Sá. Evento promovido pela Estácio e pelo SPE, Society of Petroleum Engineers. Estudante, capítulo de estudante. E comigo, o diretor do Centro de Conhecimento em Tecnologias da Estácio e responsável pela abertura do evento, Harvey Consenza. Diretor, qual a expectativa para esse grande momento aí, a Estácio se associando a essa grande sociedade de engenharia de petróleo? Tudo de bom, né? Primeiro, parabenizar pelo evento. A Estácio está investindo bastante nessa área de petróleo. Nós estamos tendo uma aceitação muito grande, uma captação muito grande de alunos, não apenas aqui na capital, mas também em vários estados do Brasil. Bem, amigos, dando continuidade ao grande evento no Campo Axis, estou aqui com o pessoal responsável da Sociedade de Petróleo, de Engenheiros de Petróleo, SPE, aqui com o nosso presidente, Rodrigo, que vai nos explicar o que é o capítulo estudantil, Rodrigo, e como isso, a Estácio absorveu esse capítulo junto à SPE para que o telespectador possa entender. Bem, tem a SPE, que é a Organização de Engenheiros de Petróleo Internacional, que seria um equivalente a um CREA no Brasil, só que na verdade não fiscaliza nada. É realmente uma organização de profissionais, não são engenheiros, mas também geólogos, geofísicos, etc., que é internacional. E então eles permitem universidades criarem o que eles denominam de capítulo estudantil, que vem a ser uma representação da SPE na faculdade, a qual eles apoiam oficialmente, mas deixam com os alunos, de um professor responsável montar os eventos e palestras, etc. Como é que está o evento de hoje? O que vocês trouxeram de inovação para este evento? Bem, muito obrigado, primeiramente, pela presença de vocês aqui. E no evento de hoje, não só como de hoje, mas no evento em si, a gente está priorizando principalmente trazer pessoas da indústria do petróleo que trabalhem no dia a dia com a sua indústria e tenham, além do meio acadêmico, também experiência de mercado. Muitas vezes, na faculdade, nós, alunos, ficamos restritos somente ao conhecimento acadêmico que o professor nos passa, mas a gente sabe que isso não é suficiente para a formação completa do aluno. Estou numa palestra com um aluno Kênio da Estácio, dissertando sobre tecnologia 3D. A ideia aqui é mostrar como se desenvolve campos de petróleo, como se descobre e como se administra esses campos ao longo do tempo. É isso aí, Kênio? Sim, com certeza. Qual é o software a ser utilizado? Bom, aqui a gente está utilizando o software chamado OpenDetect, e nele a gente é capaz de administrar a jazida, localizar essa jazida, inclusive decidir uma localização exata onde colocar o poço. Essa tecnologia é uma tecnologia 3D, né? Os alunos, como vocês podem observar, estão usando óculos estereoscópicos de 3D. As imagens vocês estão vendo em seguida, e também as imagens sendo projetadas também estão em tecnologia 3D. Bem, amigos, deixei a nossa última entrevista dessa noite magnífica na Estácio de Sá com a SPE, Society of Petroleum Engineers, para a idealizadora do evento e representante da SPE na Estácio, professora Alice. Tudo bem, professora? Parabéns por esse evento, foi uma noite mágica, muitos alunos e tal. Como surgiu essa ideia de criar esse projeto Student Chapter, quer dizer, capítulo estudantil junto à SPE? Como é que surgiu isso? Na verdade, surgiu dos alunos essa ideia de trazer a SPE para cá.
Então, já tem algum tempo que os alunos vêm me procurando, pedindo para a gente se cadastrar, como é que faz, porque eles viram isso acontecendo em outras instituições. Então, eles queriam ter esse capítulo da SPE aqui também. Então, a gente viu qual era a burocracia para poder trazer isso para cá. Durante quase 6 meses, ou mais um pouquinho, a gente levantou tudo que precisava e aí a gente conseguiu o aceite da SPE para poder ter uma parte dela aqui dentro da faculdade. Lembrando sempre, amigos, que o mundo do petróleo sempre passa pela Band. Um abraço. A gente vai dar uma pequena pausa e o programa Plataforma volta já. A única escola técnica que dá o curso de salvatagem apresenta novos cursos: mecânica, eletrotécnica, enfermagem e segurança do trabalho. Só aqui você ganha o curso de salvatagem. Inscreva-se já. Galaxy Escola Técnica, transformando o seu futuro. Centro Macaé, telefone 2765-2881. Muito bom. Seu currículo é muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem salvatagem em Hilt? Salvatagem? Hilt? Salvatagem, Hilt, Homem de Área, Rádio Operador GNDSS. São mais de 40 cursos credenciados internacionalmente. Venha se qualificar com a maior empresa de treinamentos industriais do Brasil, porque o certificado da West Group vale muito mais. Atenção, soldadores! Faça a sua qualificação e certificação na Arrows. TIG Eletrodo Revestido, empresa pioneira em qualificação na região. Arrows, treinando com qualidade. 27714478, Rio das Ostras. Informe aos executivos de RH do setor de petróleo. Considerado por especialistas da área do petróleo como um dos maiores educadores, o professor Queiroga disponibiliza agora para sua empresa a Queiroga Treinamentos Corporativos. Visite o site www.queirogatreinamentos.com.br e inclua nos seus projetos de capacitação os cursos e palestras. Queiroga Treinamentos, 2760-2726. Com pouco mais de um ano, o RJ News já se consolidou como o maior jornal da região. Tiragem de 20 mil exemplares, a maior da região. E mais de 300 pontos fixos de distribuição. Mais de 40 mil leitores por semana. Tudo isso em um só jornal. RJ News, o mais lido da Costa do Sol. Não perca tempo, pegue já o seu. Todo o programa nós visitamos uma empresa da região. Esta semana a nossa equipe foi recebida pela Eletro Society para conhecer como eles fazem a manutenção e a revenda de motores elétricos para a área offshore. Está no ar o quadro Conhecendo as Empresas. O programa Plataforma de hoje está na empresa Eletro Society, que atua no ramo de manutenção e venda de motores elétricos. Vem com a gente conhecer mais sobre os serviços dessa empresa. Obrigado por receber a gente do Plataforma. Esse aqui é o fundador da empresa e agora a gente vai conversar sobre a história da Eletro Society. Ela foi fundada em 1960 por mim e meu pai, em Campos. Tá? É uma empresa, sempre trabalhou na área elétrica, na área de recuperação, montagem, sempre ligado ao setor elétrico. Então você pode mostrar pra gente um pouco mais da empresa? E ali nós podemos visualizar um motor da maneira com que ele chega. Todo em péssimas condições, tá? Ele recebe primeiro a desmontagem total. Então, seu Eugênio, daqui o motor parte para onde? Sim, ele parte para a recuperação propriamente dita. É uma outra etapa que nós vamos demonstrar. Tá? Então, vamos lá. Esse é um motor que já passou pelo processo de desmanche, tá? Como nós podemos ver aqui, uma das cabeças do enrolamento, tá? Tudo isso é extraído e é feito um novo rebobinamento. É um trabalho artesanal, tá? Ele é feito as bobinas, são feitas ali na bobinadeira e colocada uma ali, como nós podemos ver no outro equipamento que está sendo rebobinado pelo Alex.
quero, a partir de agora, apresentar o meu filho, é o gerente da área industrial, tá? O nosso engenheiro elétrico, tá? Que continuará com vocês fazendo as apresentações da nossa empresa. Tá certo, tudo bom? Tudo Prazer. bem? Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos dar uma olhada no restante do processo? Vamos lá. Sabrina, aqui é a área mecânica, onde é feito o reparo das peças nas partes mecânicas. Ali a gente vê uma balanceadora com o rotor sendo balanceado para tirar as vibrações. Sabrina, a impregnação que você tinha perguntado, tem um extrator aqui que vai entrar para o tanque de impregnação agora, o tanque autoclave. Essa carcaça ela vai ser colocada dentro de um cilindro seco. Aí ele é fechado, é colocado o vácuo, depois é aberto a válvula e ele vai ser inundado pela resina. Quanto tempo mais ou menos ele fica nesse tanque? Até que cessem as bolhas de impregnação. Aqui a gente tem uma peça antes de ser impregnada, então você vê que os fios eles estão soltos. Estão bandageados, estão amarrados, estão com isolante, mas eles não estão impregnados. E aqui você vê como fica a carcaça depois de impregnada. Por que é importante aglutinar esses isolantes, todas essas fibras? Por causa da variação de temperatura, por causa de contaminantes externos que ele vai proteger e principalmente por causa de vibração, o que causaria um desgaste dos isolantes e a queima do equipamento. Dois itenzinhos que eu queria destacar aqui. Nós conseguimos uma certificação internacional para trabalhar com motores à prova de explosão de alta e baixa tensão e a certificação ISO 9000, que adequa a nossa qualidade. E fomos recentemente nomeados assistente técnico 5 estrelas certificado, fazendo parte aí do seleto grupo de apenas 5 que compõem essa classificação por causa da qualidade de trabalho que a gente tem ao longo do tempo aí, se esforçado para fazer cada vez melhor. E o quadro Conhecendo as Empresas de hoje fica por aqui. Até semana que vem. A Petrobras anunciou na última semana a descoberta de uma nova acumulação de petróleo de boa qualidade ao norte do Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. O novo poço, informalmente chamado de Dolamita Sul, está localizado numa profundidade de 1.747 metros, a 177 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. No bloco BMS-42, a Petrobras é a única concessionária. Você provavelmente já deve ter participado de uma dinâmica de grupo. A atividade faz parte de vários processos de recrutamento para um novo emprego, e muitas empresas offshore utilizam esse método. Vamos conferir agora dicas de como se comportar nessa importante etapa de seleção com a nossa repórter Sabrina Salton. De todo o processo seletivo, as dinâmicas de grupo são as que mais assustam os candidatos. Muitos não sabem como se comportar e deixam o nervosismo tomar conta das atitudes. Como candidata, o sentimento a princípio é nervosismo, né? Como eu vou mostrar o meu potencial para o recrutador e saber me comunicar com os outros candidatos bem. Muito nervosismo. Você fica, assim, você aprende a conviver com as pessoas diferentes, chega lá na dinâmica. De acordo com a especialista em RH, a dinâmica serve para observar de perto os candidatos. A dinâmica de grupo, ela se propõe a avaliar comportamentos que podem, representar, trazer uma representação de que comportamento aquele indivíduo pode ter na organização. Então, a dinâmica de grupo, ela traz algumas técnicas, que são algumas atividades, que vai mobilizar determinados comportamentos. Se o candidato chegar na dinâmica e não expor ideias, não expor posicionamentos, fica difícil do entrevistador poder avaliar essas competências nele. Iniciativa, determinação e criatividade são alguns pontos avaliados nas dinâmicas de grupo. Essa que está sendo realizada aqui testa as habilidades dos candidatos em trabalhar em equipe.
Vários são os métodos utilizados pelos recrutadores no momento das dinâmicas. E agir com naturalidade pode gerar pontos positivos no caminho da contratação. Primeiro, o candidato deva ficar tranquilo, procurar se colocar de um modo mais natural possível em relação a como ele se comporta. Então, se ele já vem com alguma experiência profissional, esse comportamento, né, que ele tem no local de trabalho dele, ele pode manter. Shirley também observa que conhecer a vaga e saber melhor sobre a empresa pode ajudar, dando mais confiança ao candidato em todo o processo. É fundamental, sim, que ele tenha um conhecimento em relação à empresa, saiba qual é a cultura da empresa, quais são os produtos, os serviços oferecidos, o ambiente da empresa, porque o candidato, se ele não tiver informação sobre a empresa, ele pode também estar fazendo uma escolha errada. E aí o que acontece? Ele não se adapta ao estilo da organização e acaba voltando para o mercado. E aí já traz consigo uma possibilidade de instabilidade funcional. E vamos continuar conhecendo mais sobre o segmento do ouro negro, com a continuação da série A História do Petróleo do Brasil. Hoje, destacando a Petrobras, está no ar o quadro Aprendendo com o Professor Queiroga. Preclaros amigos do programa Plataforma, estamos de volta com a nossa série A Indústria do Petróleo e continuando falando de grandes realizações da Petrobras. Vimos no episódio passado que grandes campos foram descobertos depois da saída do Link em 1960. Guaricema, Carmópolis e as explorações na plataforma continuavam. Então, em 1974, cidade descoberta na Bacia de Campos do Campo de Garopa. Foi uma descoberta espetacular, uma rocha carbonática com uma grande quantidade de óleo. E isso incentivou as pesquisas na Bacia de Campos e novos e outros campos foram descobertos em seguida, Enxova, Bicudo, Vermelho, Pargo, e uma província se delimitava ali na região da Bacia de Campos, que é hoje a nossa maior província produtora do país, mas precisava-se descobrir uma grande jazida de petróleo. Em 1978, o sonho do Walter Link torna-se realidade, com a descoberta do gás do Juruá, no campo de Urucu, lá no norte do Brasil, no Alto Amazonas. Bem, mas em seguida nós temos em 1985 a descoberta, aí sim, de um gigante campo de petróleo, o campo de Marlim. Para que vocês tenham ideia, uma reserva de 6 bilhões de barris. E isso foi realmente um evento extraordinário. Saber que na plataforma brasileira tínhamos uma quantidade em place de uma jazida desse porte. E as pesquisas continuavam com a competência dos geólogos e geofísicos e engenheiros, exploracionistas, e se descobre então, em 1996, o campo de Roncador, com uma reserva de 9,6 bilhões de barris. Essa história de 58 anos de Petrobras transformou, desde quando ela recebeu o espólio do CNP de 15 milhões de barris, para hoje uma reserva de 15 bilhões de barris. Em 1997, é instituído, então, a Agência Nacional do Petróleo, a Lei 4978, de Fernando Henrique Cardoso. E a parte da ANP, com a quebra do monopólio, empresas estrangeiras chegando ao Brasil, leilões, você verá no próximo episódio. Um abraço a todos, lembrando sempre, o mundo do petróleo está aqui, na Band. Um abraço. O programa Plataforma chega ao fim, mas se você quiser falar conosco é fácil. Basta entrar em contato pelo endereço que está aí na sua tela. Até o próximo sábado, sempre às 9h15 da manhã, aqui na Band. E logo mais não perca às 10h30 o programa RJ News, que traz as últimas novidades da região Costa do Sol. Um forte abraço da Rebeca Malafaia e até sábado.